Quantos estão felizes, digam amém. Que maravilha. Seja muito bem-vindo, você também que está nos assistindo, não sei onde você está, mas que Deus possa abençoar você aí, onde você está. Aqueles que não me conhecem, me chamo Wellington e sou o pastor jovem desta comunidade. E para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesta manhã. Que Deus realmente possa abençoar você. Hoje é um dia muito importante, muito mais do que é sábado. Nós temos algo muito especial acontecendo hoje na nossa comunidade. 10 dias de oração termina hoje, então esses dias foram maravilhosos, aqueles que participaram lendo a revistinha dia após dia, foi algo extraordinário. Também teremos hoje um TJ, Território Jovem Especial, porque vai marcar um reencontro com aqueles que estiveram no acampamento. E muito mais do que isso, nós vamos colher algumas bênçãos que nós tivemos lá. E no território de hoje nós vamos ter batismo. Amém? Como muitos falam de que o nosso ano só começa depois do acampamento, então nós pensamos o seguinte, vamos começar com algumas novidades após o acampamento. Por isso, quarta-feira agora, a partir desta quarta, nós vamos começar uma série especial com o pastor Almir. Nesse primeiro semestre nós vamos ter séries especiais na quarta, aos sábados e no domingo. Então na quarta-feira vai começar com o pastor Almir. E o título da série vai ser Pedro e Cristo, Cristo e eu. E sábado que vem nós vamos começar a série com o nosso querido pastor Forlan. Costumo dizer que se eu sou o pastor jovem, ele é o jovem pastor desta comunidade. Que é a série Identidade. E você neste momento agora vai receber dessas lindas meninas e meninos também, o nosso convite Identidade. Esse convite é para você, mas também para você ter a oportunidade de convidar os seus amigos. Talvez o seu amigo sempre perguntou para você, vem cá, por que você é adventista? Por que você é assim? Por que você pensa assim? Por que você faz assim? E talvez você nunca soube como responder. Então, esta série nós vamos aprender um pouco a respeito da nossa identidade. Quem somos, o que fazemos e como fazemos. E você está convidado a participar junto conosco a partir do sábado que vem desta nova série chamada Identidade. Nós temos muitas novidades para você. Então, fique bem atento. E use esse convite para você vir, para você convidar amigos, para esse momento agradável que nós vamos ter em comunidade. No domingo que vem, nós vamos começar também uma nova série chamada A Bíblia na Mira, onde nós vamos estudar juntamente comigo, eu vou fazer essa série, textos difíceis da Bíblia, textos talvez que você leia e não tinha algumas respostas. Mas lembre-se, não vamos ter todas as respostas, porque a Bíblia não foi feita para ter todas as respostas. Mas aquelas que nós temos, nós podemos estudar juntos. Então, aos domingos, nós vamos estudar alguns textos difíceis, complicados de entender. Nós vamos estudar juntos aqui. Todos receberam? Alguém ficou sem receber? Levanta a sua mão para as meninas entregarem. Todos receberam? Que bom. Fico feliz. No boletim, junto com o boletim, você pegou o nosso guia de mensagem. Este guia você vai usar nesta mensagem de hoje. No momento certo eu vou falar para você começar a preencher o seu guia de mensagem. A mensagem de hoje se diz 12 rounds. Talvez você já conhece esse nome, 12 Rounds. 12 Rounds é um filme de ação americano, onde o detetive policial de Nova Orleans, Danny Foster, contracenado com o ator John Cena, ele impede um brilhante ladrão de fugir com um roubo multimilionário. Mas neste momento, nessa situação, nesse interim, a sua namorada é acidentalmente morta. E então, ele é preso. E aí, depois de escapar da prisão, esse gênio criminoso,
ele decreta a sua vingança, provocando no policial Danny 12 rounds de charadas e tarefas quase impossíveis, que ele precisa de qualquer jeito completar para salvar a vida da mulher que ama. É um filme de ação, não sei quantos viram, mas ele fica 12 rounds tentando vencer, descobrir as charadas, porque ele quer salvar a sua mulher. E se ele não passasse por esses 12 rounds, ele não teria a sua mulher com vida. 12 rounds. Quando eu olho no livro de Êxodo, eu percebo 12 rounds. 12 rounds onde Deus agiu em 12 rounds para libertar o povo do Egito. Alguns já viram ou já ouviram falar, e alguns tempos atrás, não muito tempo, no ano de 2014, eles tentaram então revelar um pouco a respeito do Êxodo no filme Êxodos, relatando um pouco essa libertação do povo de Israel, do povo no Egito. Só que o Êxodo, o livro em si, significa libertação, a libertação do povo, do jugo. E quando eu olho para o Êxodo e a libertação do povo, eu vejo que eles foram necessários ser libertos de duas maneiras: libertação interna e a libertação externa. Para isso, Deus foi-se necessário usar primeiro 10 rounds para libertar o povo de maneira externa, libertação física. Então, para a libertação física foram necessários 10 rounds para que o povo começasse a ser liberto do Egito. Quais foram esses 10 rounds? Quais são? Vamos lá. Primeiro, água em sangue. Segundo, rãs. Terceiro round foi os piolhos. Quarto round, as moscas. Quinto round foi peste dos animais. Quinto round, as úlceras. Sétimo round, chuva de pedras. Oitavo round foram os gafanhotos. Nono round foram as trevas. E o 10º round, por fim, foi a morte dos primogênitos do povo do Egito. 10 rounds. Eu fico olhando e fico imaginando que possivelmente parece com um filme de ação. Deus querendo libertar a qualquer custo o povo e Faraó relutante em não libertar o povo. E por isso agora Deus manda um round. Faraó fica um pouco propenso a libertar, mas não libera. Deus então manda o segundo round. Faraó fica um pouco propenso, mas não libera. Até que no 10º round, quando Faraó chega em casa, vê o seu primogênito morto, ele fala: tudo bem, está liberado. E então vem o 11º round, que eu costumo dizer que é a concretização. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 17 e 18. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. Na minha Bíblia diz o seguinte, Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Agora, por fim, foi a concretização. Faraó libera o povo. E o 10º round foi a libertação física. Agora eles estavam liberados a sair do Egito. E agora juntos, o texto diz arregimentados, formados em um grupo, em comunidade, eles saem do Egito, agora para ir para longe, para deixar a escravidão. Só que nesse meio do caminho, acontece algo interessante. Todos achavam que por fim estavam realmente libertos, eles tinham recebido a libertação, só que começa o 12º round. E nesta manhã,
nós vamos estudar um pouco desse 12º round, 12º assalto. O povo, para ser libertos de maneira física, vamos dizer assim, foram necessários 11 rounds. Só que depois de 11 rounds, o povo ainda não tinha entendido a verdadeira libertação. Estavam libertos fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, eles ainda precisavam de uma libertação. E por isso agora Deus muda um pouco a história, cria o 12º round para ensinar o povo, para mostrar ao povo qual a verdadeira libertação que eles estavam precisando. Nós começamos a entender de que realmente eles estavam necessitados desse 12º round, porque Deus começa a agir assim. Êxodo capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, explica mais ou menos a ação de Deus para querer ensinar o povo, para eles entender o que era necessário para eles serem libertos. Êxodo capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Minha Bíblia diz o seguinte: diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Continuamos no versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Faraó já tinha desistido do povo. Faraó já estava pensando que o povo realmente já tinham ido embora. Só que Deus agora vem com uma grande notícia, diz: Moisés, fala para o povo retroceder, fala para eles voltarem, e fala para eles agora acamparem perto do mar, e ali vão ficar, porque eu tenho um trabalho ainda a ser feito com eles. Agora Moisés chega para o povo, diz isso, a notícia agora vai até Faraó. Faraó agora começa a perceber que possivelmente o povo estava perdido, e ele pensou o seguinte: bom, eu não vou desistir. Se eles estão perdidos, ou eu mato eles, ou eu trago eles de volta para a escravidão. E agora Faraó então junta todos os seus policiais, as suas armas, os seus carros, e vão atrás do povo. É interessante esse texto que diz que quem endureceu o coração de Faraó? Deus. Será que foi isso mesmo? Isso aqui é só um marketing. Este é o primeiro tema da mensagem de domingo da nossa série Textos Difíceis. Como assim? Será que Deus que endureceu o coração de Faraó? E o livre-arbítrio? Então, se você quer descobrir essa resposta, você vai ter que vir no domingo, que vai ser o nosso primeiro texto. Então, não vou dizer dele. Mas ao todo, o Faraó agora então decide ir atrás do povo. E agora Faraó então sai com o propósito: eu vou pegar o povo e vou trazer para a escravidão novamente. E agora o povo recebe também a notícia de que possivelmente Faraó iria destruí-los. E agora, olha o que acontece então no versículo 11 e 12 do capítulo 14. Versículo 11 e 12. Agora o povo olha para Moisés e diz o seguinte: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Nesses dois textos eu começo a perceber que o povo ainda precisava de uma libertação. Sentiam escravos ainda, se sentiam presos ao Egito. Agora, no momento de dificuldade, o cerco estava chegando. Eles agora de vez olhar para o Deus que já havia vencido 10 rounds para eles, lá no Egito. Eles não tinham ainda aprendido o poder de Deus exercido sobre o povo do Egito nas 10 pragas. Agora eles ainda olham e dizem: Moisés, na boa, era melhor a gente ter ficado
no Egito como escravo. Nós vamos morrer, nós vamos ficar aqui agora encerrados. No Egito, será que não tinha sepulcro para todos nós? Por isso que você mandou para a gente vir morrer aqui, porque lá não tinha como enterrar todo mundo? Moisés, como assim? Moisés, era melhor nós termos ficado como escravos do que livres no deserto. Não sei se você fisicamente está livre, mas espiritualmente, emocionalmente, ainda se sente preso. Ainda se sente preso. Eu quero falar para você, meu amigo, nesta manhã, que talvez veio aqui louco para receber uma libertação. Talvez você precise libertação de algum vício que ninguém sabe, só você sabe. Talvez você veio aqui nesta manhã receber uma libertação física, de verdade, de fato. Eu não sei qual libertação você carece, mas o povo precisava de libertação, e eles não tinham entendido ainda como ser libertos. E se não fosse uma ação direta de Deus, o povo não tinha aprendido. E por isso agora Deus faz todo esse trabalho, como se fosse um filme de ação, para que o povo entendesse quais eram os passos necessários para que eles fossem libertos. E agora nós vamos estudar, e por isso com o seu guia de mensagem, depois você pode ir começando a preencher os passos para a libertação. Quer ser liberto? Quer ser liberto de um vício? Quer ser liberto de uma tendência que você tem, que você luta contra ela? Vou te dar o segredo hoje, passos para a libertação. E esses passos começam justamente no versículo 13. Olha só o que diz no versículo 13. Moisés agora responde ao povo: não temais. Não temais. Não temas. Uma vez eu escutei alguém falando de que não temas na Bíblia, ela se repete 365 vezes, uma vez para cada ano. Eu achei isso muito legal. Só que eu fui pesquisando e percebi que talvez não seria toda essa quantidade. Normalmente, talvez seria 100 vezes que repete essa palavra, não temas, ou não temais. Mas para mim não importa. Não importa se é uma vez, se é duas, ou se repete 365 vezes na Bíblia. O que importa é que para o primeiro passo para a libertação, a primeira coisa que você tem que tirar é o medo. Não temas. Talvez você quer ser liberto de um vício, quer ser liberto de uma tendência que veio da sua infância. Talvez você quer ser liberto não sei do que, mas você precisa ser liberto e não sabe como. E talvez a primeira coisa que tem impedido a sua libertação seja o medo. O medo. Talvez olhar para frente e sentir incapaz de ser liberto. E aí vem o primeiro passo: não temas. Não temas. Não tenha medo. Continue. Continue. Mas só que o passo não pode parar aí. E aí vem o segundo passo, que vem no texto corrente do versículo 13: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Primeiro, não temas, não tenha medo. Segundo, aquietai, calma, calma. Deus agora diz: calma, espera. Quer ser liberto? Primeiro, não tenha medo. Mas agora vem cá, espera. Espera um momento. Calma. A libertação vai vir. A libertação para o povo iria vir, e não viria do povo, mas viria de Deus. Mas Deus falou assim: enquanto a libertação não vem, espere. Calme. Aquietai. Fique no seu canto. Tranquilize. E espere o momento certo para a libertação. E aí o versículo 14 dá essa garantia, porque diz o seguinte: o Senhor pelejará por vós.
e vós vos calareis. Por que eu não preciso ter medo? Por que eu preciso ficar quieto? Porque vem o terceiro passo, é Deus quem vai fazer a libertação, e não você. Quer ser liberto? Lembre-se, não é você que vai fazer essa libertação acontecer. O Senhor pelejará por você. Não temas, acalme. Terceiro passo, Deus é quem luta, não você. Em algumas lutas você precisa ficar quieto, porque nessas lutas, por mais que você tenha alguma coisa em mente a fazer, fica no seu canto, espere Deus, porque Deus vai agir. Deus vai agir. Deus vai agir. E aí vem, então, o quarto passo, no versículo 15, que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Deus agora estava querendo ensinar ao povo o seguinte: bom, vocês querem ser libertos, tudo bem, então lá vai alguns passos. Primeiro, não temas. Segundo, fique calmo, tranquilize-se. Terceiro, eu vou lutar por vocês. Mas lembre do seguinte, eu é quem luto, mas algumas coisas você que tem que fazer. Faça o que for preciso da sua parte para que a libertação aconteça. Alguns esperam toda a ação de Deus, querem ser libertos de alguma coisa, espera a ação de Deus, mas esquece de fazer aquilo que for necessário, fazer aquilo que for preciso para que a libertação aconteça. Deus aqui quis ensinar o seguinte: povo de Deus, eu sei que vocês têm armas, eu sei que vocês têm possibilidade de lutar contra o Egito, mas é o seguinte, hoje as armas de vocês não servem. Eu só quero que vocês marchem, sem armas, porque as armas quem vai usar sou eu. Apenas marchem. Eu costumo dizer que neste passo, se nós fôssemos colocar aqui, é o passo da confiança. Confie. Confie. Não são as suas armas, mas faça o que for preciso para que essa libertação aconteça. E confie de que as armas necessárias, Deus vai usar por você. As armas é de Deus e não sua. Agora no versículo 16 em diante, Deus diz o seguinte: e tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, porque os filhos de Israel, para que eles passem por meio do mar em seco. E no versículo 18 diz o seguinte: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés, eu estou fazendo tudo para que entendam quem eu sou, para que eles entendam quem eu sou e o que eu posso fazer para a humanidade, para o ser humano. E aí vem o quinto passo, no versículo 19: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. O povo de Israel, desde que saiu do Egito, andando no deserto, o anjo do Senhor estava com uma nuvem de proteção em cima do povo. Mas só que agora acontece algo interessante. O anjo de Deus se retira com essa nuvem do meio do povo e passa para onde? Para trás. Eu fiquei olhando e fiquei me perguntando, mas por que o anjo de Deus passou para trás no momento que eles mais precisavam? Por que o anjo de Deus passou para trás? Por que o anjo se retirou deles? E algumas vezes, quando nós precisamos e carecemos de resolver um problema, uma libertação que nós buscamos, nós até aprendemos os passos que nós já falamos, nós já aprendemos a não ter medo, nós aprendemos a acalmar, nós aprendemos a esperar, a confiar. Só que parece que quando mais queremos a libertação, parece que nós não percebemos a presença de Deus. Já passou por isso? Já passou ou tem passado por certa dificuldade que você luta dentro de você, querendo essa libertação?
e parece que você faz de tudo, confia de que Deus pode fazer, mas parece que neste momento exato, Deus não está com você? Já passou por isso? Já passou pelo momento onde você olha e parece que o anjo de Deus, de vez de estar na sua frente lutando por você, ele está atrás de você e você não consegue vê-lo? Aí que vem o grande ensinamento. Aonde estava o grande problema naquele dia? Atrás. O grande problema estava vindo, estava atrás do povo, e por isso o anjo se retirou do povo, mas porque o anjo estava onde? Atrás, resolvendo o problema. Sabe aquele momento que você não consegue enxergar Deus? Sabe aquele momento que você clama pedindo pela libertação, mas você não consegue enxergar Deus? Fique tranquilo, porque talvez esse momento onde você se sente mais sozinho, onde você se sente que não está com Deus, é o momento onde Deus talvez não está com você, porque Ele está lutando pelo seu problema. No momento quando o anjo saiu do meio do povo, era um momento que ele estava lutando, porque aquela luta não era do povo, era de Deus, e por isso agora o anjo se retira, e agora o anjo vai no meio do problema específico e diz o seguinte: fiquem tranquilos aí, acalmem, porque eu vou resolver esse problema. Fique tranquilo, meu amigo, se talvez você ainda não sente a presença de Deus de maneira direta, talvez não é porque Deus não está preocupado com o seu problema, com a sua situação, com a libertação que você necessita, mas talvez é porque Ele está lutando por você. Talvez é o momento onde você deixa Ele lutar por você, confie nele e deixe que essa luta é dele, para que na sua vida, como no povo de Israel, seja uma prova clara, para que todos entendam e conheçam quem é o Deus da Bíblia, quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Deus. E naquele grande dia, a grande libertação aconteceu para o povo de Israel. O mar se abriu, eles passaram no meio, e agora quando eles terminaram de passar pelo Mar Vermelho, o mar se fechou, e quase todos do povo egito, do exército, morreram naquele dia. A libertação aconteceu. Eu gostaria de ler os últimos 2 versículos com você, do capítulo 14, versículo 30 e o 31, que diz o seguinte: assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Talvez você tenha olhado ainda para este texto e diz: uau, que história. Talvez você olhe para essa história e realmente diga: uau, que Deus, que poder. Mas talvez ainda numa luta interna que você está, talvez você fala: tudo bem, mas eu ainda não vejo esse Deus todo-poderoso atuando na minha vida. Talvez você olhe e diz: olha, tudo bem, Deus tem poder, Deus pode libertar, mas a minha dificuldade, você não sabe, Wellington, qual é. A libertação que eu preciso, eu tenho buscado anos e anos, clamado com Deus e não tem acontecido. Primeiro eu quero dizer para você: espere, confie. E segundo eu quero dizer que eu quero mostrar nesta manhã o Deus em quem eu confio, o Deus que pode libertar você. Há 2 anos, eu conheci um rapaz, e até por ética eu não vou dizer o nome, mas eu estava fazendo um trabalho no Espírito Santo, e ali eu tive a oportunidade, em meio ao trabalho evangelístico, de ir numa casa de recuperação. Eu ia 2 vezes por semana naquela casa,
conversar com os meninos, conhecer melhor cada um deles. Até que eu conheci esse jovem. Conversando com ele, ele estava decidido a se batizar. E ele chegou para mim e disse: Wellington, eu estou muito feliz porque graças a Deus eu tenho conseguido receber a libertação física. Já tem vários meses que realmente eu não tenho vontade de usar a droga. E algumas vezes eu tenho saído daqui, tenho passado alguns dias fora para ver se realmente eu me adapto, se eu costumo realmente a viver sem a droga, e graças a Deus eu tenho conseguido vencer. Eu percebi que naquele jovem, aquele dia, que realmente ele tinha aprendido e que Deus já tinha liberto de maneira física a vida daquele jovem. Só que agora, naquele dia, ele começou a contar a sua história. E eu percebi que ainda ele precisava de uma libertação muito maior do que a libertação física. Ele disse: Wellington, eu era casado, tinha um bom emprego, e nesse meu bom emprego eu comecei a ter promoções, e eu comecei agora a ter a oportunidade de viajar juntamente com os meus patrões. E nas viagens que eu fazia, no começo eu era relutante. Festas, drogas, mulheres, eu relutante. Até que eu fui me abrindo. E nessas viagens eu comecei as drogas, mulheres, até que eu passava finais de semana longe de casa, até que eu cheguei em casa, minha esposa já não me aguentava mais, e nós começamos a discutir, até que ela, irada, olha para mim e diz o seguinte: vou te falar umas verdades hoje. Vou te falar uma coisa que você nunca soube. Sabe o filho mais velho que você tem? Ele olhou e falou assim: sei. Pois é, não é seu, é do vizinho. E agora ele, sem entender, ela falou assim: espera aí, acalme-se. Sabe, os 2 filhos mais novos, que são seus, que você chama de filhos, também não são seus, são do seu pai. Naquele dia acabou a vida para ele. Saiu de casa, foi morar nas ruas, e assim mesmo se afundou nas drogas, nos vícios. Até que um dia o seu primo chega para ele com uma droga na mão e ele pede: poxa, me dá, eu estou sem dinheiro, vamos dividir? O seu primo olha para ele e diz: olha, na boa, eu não vou dividir com você essa droga. E se eu fosse você, eu mudava de vida. Procura uma igreja. Imagina você, um viciado com uma droga na mão, dizendo para o outro: olha, muda de vida. Deixa eu usar a droga, mas eu não vou te dar, mas muda de vida. Ele contando isso para mim, ele chorou, porque ele disse: olha, eu comecei a ver Deus agindo. Um viciado falando para o outro parar de usar. Foi no momento que eu tomei a decisão de parar, pedir a libertação de Deus daquele vício. Foi quando eu encontrei algumas pessoas que me ajudaram, me levaram para o centro de reabilitação. E graças a Deus eu estou sendo liberto. E eu estava vendo isso, era uma comprovação clara, mas eu estava percebendo ainda que ele precisava de uma libertação espiritual, uma libertação emocional, porque o rancor da esposa, das atitudes ainda estava no seu coração. Ele olhava para mim e dizia: Wellington, eu amo os meus filhos, mesmo que não são meus, eu sei que eu amei, eu criei, e eu quero ter eles de volta. Foi quando naquele dia eu fiquei sensibilizado, eu peguei o endereço da casa, visitei aquela mulher, conversei com ela,
conheci os meninos, e ela falou assim: olha, eu até aceito. Se você tem falado que ele tem mudado, eu aceito. Eu aceito ele de volta. Eu voltei, falei com o Márcio, acabei falando o nome dele. Eu falei com ele, e ele falou assim: olha, eu perdoo a minha esposa, eu perdoo tudo, ela também me perdoa, então eu quero voltar para casa. Ele se batizou, e eles estão juntos com a família. Mesmo não sendo filho deles, mesmo dois sendo o próprio irmão, mas mesmo assim ele trata como filhos. Aquele jovem, ele precisava muito mais do que a libertação física, ele precisava de uma libertação espiritual, perdão, ser liberto do ódio. Eu creio num Deus que libertou aquele jovem, que pode libertar você nesta manhã. Eu não sei qual libertação você precisa, mas eu quero que nesta manhã confie. O Senhor pelejará por você. Mas lembre-se, faça o que for preciso para que essa libertação aconteça. Se você tem um vício que precisa ser perdido, deixado de lado, se você precisa perdoar alguém, libertar do sentimento de ira, de algum sentimento que tem destruído a sua vida, eu quero que você fique em pé. E juntos eu quero orar com você, entregar essa situação nas mãos de Deus, crendo que Deus é quem vai lutar por você. Maravilhoso eterno Deus, como é gostoso, Senhor, quando nós olhamos para a Bíblia e percebemos quão grande o poder o Senhor tem. O povo de Israel precisavam entender os verdadeiros passos para serem libertos. Sabemos que eles entenderam em parte. Foi difícil entender de que o Senhor é Deus, que o Senhor tem o melhor para nós e que o Senhor está louco para nos libertar. Foi difícil eles entenderem isso. E talvez nesta manhã está sendo difícil alguém entender de que essa libertação só vai acontecer se ele deixar o medo, se aquietar e saber que o Senhor é Deus, se entender de que é o Senhor quem vai lutar, e por isso basta ele confiar, esperar. Mas Senhor, nos ensine nesta manhã a fazer o que for preciso da nossa parte, para que essa libertação aconteça. Eu quero entregar cada coração, cada vida nas tuas mãos, porque eu creio num Deus que pode fazer infinitamente mais pelos teus filhos. E por isso, Senhor, que o seu poder atue sobre esta comunidade, e que pessoas nesta manhã sejam libertas pelo teu nome, como aquele jovem que o Senhor libertou dos vícios, devolveu a família, que o Senhor possa devolver a felicidade para cada um aqui nesta manhã. É isso, Senhor, que nós clamamos, mas nós já queremos agradecer, porque agora nós queremos esperar e confiar de que a libertação vai acontecer. Nos leve-nos em paz, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Eu não poderia deixar de lembrá-los que hoje é o nosso lançamento da cantata de Páscoa e hoje às 16 horas nós estaremos aqui para dar o nosso pontapé inicial. Todos são convidados.